Eu verdadeiramente quero ajudar os migtãos. Eu quero ajudar os migtãos. Esse é o meu objetivo. Por quê? Porque a verdade é que os migtãos eles estão vivendo uma neurose. Esse é o grande problema. Os migtons eles não perceberam isso, mas eles estão vivendo uma psicopatologia. Eles estão vivendo uma neurose. Na cabeça dos migtãos, vamos lá, eles são incapazes de levar em consideração a questão das potências. Eles simplesmente pegam alguns atos e generalizam. Uh, Primeira coisa, vamos entender o que leva o indivíduo a procurar por essa ideia de migtão. A primeira coisa, problemas nos relacionamentos. Eles foram trocados pela mulher, eles foram traídos, eles, de uma certa forma, foram rejeitados por uma mulher. E, basicamente, eles ficam com aquele sentimento de frustração que a rejeição naturalmente causa. E, acredite, um grande erro dos migtãos. Eles, de uma certa forma, colocaram as mulheres num pedestal. Pode ir buscar entender todos os migtãos. Você vai ver que eles eram idolatradores de mulheres. Eles eram idolatradores de mulheres. Isso é um puta erro. Isso é um grande erro. Por quê? Porque eles supervalorizavam as mulheres. Logicamente, o valor de mercado sexual deles baixava. E o que acontecia? A mulher, ela quer um valor sexual mais elevado, um valor de mercado sexual mais elevado, isso é natural. Embora a gente também não possa generalizar. Tem mulheres que vai se contentar com um cara completamente diferente daquilo que você imagina ser um homem alfa. Tá vendo? O grande problema que é generalizar, não dá para você generalizar. Não dá para você dizer que todas as mulheres vão querer o cara musculoso e cheio do dinheiro. Isso é mentira, cara. É lógico, é lógico que esses atributos são atributos de poder. São atributos que, de uma certa forma, pela percepção um pouco generalizada das mulheres, eles são mais valorosos e aumentam o valor de mercado sexual dos homens, assim como também das mulheres. Entende? Os homens, quando percebem uma mulher, por exemplo, que é uma dona de empresa, tá sempre na academia, tem uma graninha bem elevada, ele fica até com medo dela. Poxa, não vou chegar nessa mulher, não vou conseguir nada. Entende? Eles ficam até com medo dela. Por quê? Porque os homens por si só, eles já colocam as mulheres acima dele. E quando ele realmente percebe uma mulher que verdadeiramente está acima dele, dentro dos seus padrões qualificadores de status, né, beleza, ele de uma certa forma coloca ela ainda mais elevada, o que de uma certa forma dificulta para ele. Então, se você for parar para analisar, todos os migtãos, eles eram idólatras. Todos não. Ó, um erro meu também. Eu estou generalizando. Percebe? A gente cai nessa armadilha muito fácil. Então, não são todos, mas a maior parte dos migtãos idolatrava mulheres. Entende? Então eu não posso colocá-las num pedestal. Eu não posso ver elas como seres que, nossa, são meio que intocáveis. Eu não posso muito me aproximar, peraí, né? Eu não posso levar isso de a esse extremo. É por isso que a familiarização com a mulher ela é muito importante. Os homens
eles tiveram uma pouca familiarização com as mulheres, muitos deles, ao longo do seu crescimento. Né? Você vai ver que os homens no ciclo de amigos têm mais amigos do que mulheres ao redor dele. Então eles não estavam muito próximos de mulheres, muitas vezes. E muitas vezes, para ele, esses momentos próximos de mulheres, de fato, eram momentos difíceis. Não é? Por quê? Porque estar próximos às mulheres, muitas vezes eu tinha que me libertar da minha timidez, o que era difícil lidar com isso. Muitas vezes eu tinha que ter um pouco mais de ousadia. Por quê? Porque a mulher podia se interessar por mim e basicamente ela ia esperar da minha parte a atitude de beijá-la e eu não ia conseguir fazer isso. Eu precisava de uma ousadia. Mas de onde eu ia tirar essa ousadia? Eu nunca aprendi a ser ousado. E realmente, nós não fomos criados para ser homens. Principalmente quando nós somos criados por mães. A verdade é que nós somos criados para ser um pateta. Mas a gente tem que aprender a se virar. Né? Não dá pra gente culpar a nossa mãe por não ter dado o treinamento que nós precisávamos para serem homens. Não é perda de tempo. A gente precisa correr atrás do prejuízo depois de um certo tempo. Entende? Então, assume a responsabilidade pela tua vida, amigo. E vai em frente. Esse é o caminho. E o que acontece? Essa falta de traquejo social com as mulheres, logicamente, nos ferrou. Ferrou a maioria dos homens, eu digo, nos ferrou porque eu também estava incluído nisso. Eu tinha uma falta de traquejo social gigantesca. Como eu melhorei? Eu me lancei no meio das mulheres. Eu comecei a conversar com elas. Busquei entendê-las. Entende? E a gente não pode ignorar a natureza das mulheres. É uma das coisas de que os migtãos reclamam. Os migtãos, por exemplo, reclamam de que as mulheres elas não dão muito atenção para certos homens. Ora, é claro que muitas mulheres não vão dar muitas atenções para certos homens. Você tem os fatores que faz a atenção das mulheres se voltar para homens. Isso a própria natureza impregnou. Como, por exemplo, o fato da capacidade do homem de prover segurança. Isso é de longe a principal. Mas eu não quero falar disso, na verdade tem outros vídeos também de que eu já falei acerca disso aí, tá? Os fatores que fazem a mulher de fato captar, prestar atenção nos homens, o que faz os homens captar a atenção das mulheres. Né? Mas o que acontece? Quando os migtãos eles estão motivados pela sua própria frustração, o que ele sente é medo de um relacionamento. Por quê? Porque é lógico que os caras sofrem. E acontece que desse sofrimento, ele não quer viver isso novamente. Ele não quer viver isso novamente porque é uma etapa da vida dele que foi muito desconfortável, ele reconhece isso, ele sentiu isso na pele. E ele não quer isso novamente. Bom, ele tem duas alternativas aqui. Ou ele busca superar esta situação e busca elevar o seu valor de mercado sexual para, de uma certa forma, atrair uma nova parceira, ou ele simplesmente vai buscar motivos para corroborar com a sua fobia. Ele desenvolveu muitas vezes uma fobia aqui. A fobia pelo fracasso de um relacionamento. A fobia de um fracasso de relacionamento. Muitas vezes ele vai lidar com vários complexos, com várias coisas, com vários fatores, que de uma certa vão levar ele a sentir um medo de relacionamento. Muitas vezes ele pode se sentir incapaz de uma certa forma, manter uma mulher. Entende? E de manter um relacionamento. Muitas vezes ele não vai se achar homem o bastante.
Muitas vezes ele não vai conseguir desenvolver aquela postura de governo e domínio sobre a relação. O que, de uma certa forma, a mulher ela vai governar. E aí o que vai acontecer? Ela vai perder o respeito por ele. O que é comum. Quando a mulher ela perde um respeito por um homem, pode ter certeza que ela vai trocá-lo. Por quê? Cara, aquela ideia de 50 tons de cinza, ela reflete essa ideia nitidamente. A mulher gosta do domínio. Os 50 tons de cinza revelava isso. Não é? A mulher gostava daquele Christian Grey. O que era o Christian Grey? Se você for parar para analisar, o Christian Grey era o arquétipo do alfa. Tinha dinheiro, era rico, tinha o comportamento masculino, né? Se comportava meio que desprezando os sentimentos dela, não ligava para ela. Ela era toda delicadinha, ele não ligava para essa delicadeza. Entende? Muitas vezes a tratava como algo comum, entende? Que não tinha um significado. O que muitas vezes os próprios migtons, eles faziam diferente. Eles tratavam as mulheres como algo, idolatravam elas. Se você for ver o padrão do Christian Grey, ele, de uma certa forma, não idolatra as mulheres. Eles lidam com ela como se ela fossem homens. É como se fosse um amigo dele. Eu não estou dizendo que a partir de agora o comportamento do alfa é desrespeitar as mulheres. Não. Existe uma diferença entre desrespeitar as mulheres, no sentido de ignorar que elas são seres humanos, porque elas são. E existe uma diferença entre isso e entre, de fato, você não atribuir um valor extraordinário às mulheres. O que, de uma certa forma, ultrapassaria um limite normal, um limiar. Entende? Esse aí, né, esse Christian Grey era o arquétipo disso. E, logicamente, a mulher, o que acontecia, né, na trama? A mulher ficava o tempo todo indo atrás dele, né, e ela se submetia a ser meio que uma escrava sexual. Isso nos mostra, né, exatamente como existem certos padrões que eles não são genéricos, como existem certos padrões que influenciam no desejo das mulheres por um determinado homem. Entende? E o que, na verdade, os migtãos eles precisam enxergar e que eles não perceberam é que eles precisam diferenciar o que de fato é verdade daquilo que não é. Eles precisam enxergar aquilo que verdadeiramente é na própria estrutura da realidade. Eu vou explicar. Eu tive um relacionamento que não foi bem. Isso não quer dizer que todos os outros não serão. Então quer dizer que você quebrou o tornozelo uma vez, você vai quebrar o tornozelo sempre? Então quer dizer que você caiu uma vez, você vai cair todas as outras vezes? Isso está completamente fora da realidade. E isso se chama uma armadilha, e isso é uma armadilha da mente. A mente, ela prega essa peça para nós. Por quê? A mente mente. Por que eu costumo dizer que a mente mente? Porque a mente, ela tem determinados padrões
que, de uma certa forma, eles são executados sem meio que a intervenção da nossa consciência, da nossa lucidez naquilo. Um desses padrões é generalização. É de que aconteceu comigo uma vez e vai acontecer comigo mais vezes. Alguns dizem que isso é um mecanismo de defesa. A própria psicanálise diz que isso é um mecanismo de defesa. Ou seja, eu fico retraído. Porque isso pode acontecer mais vezes. Então, eu me retraio. Só que, na verdade, essa espécie de mecanismo de defesa, ela acaba não ajudando muito o indivíduo. Por quê? Porque, na verdade, ela protege ele de uma coisa que ele não precisava ser protegido. Por quê? Porque um relacionamento frustrado não quer dizer que outros relacionamentos frustrados logo virão em enxurrada. Ele pode acertar no segundo relacionamento, como ele também pode se frustrar novamente. Mas isso não determina o terceiro. Ainda que ele se frustre no primeiro, se frustre no segundo, isso não quer dizer que o terceiro já está predestinado a ser frustrado. No terceiro ele poderia dar certo com alguém interessante. Esse é exatamente essa incapacidade dos miguitãos de perceber que essa generalização está sendo feita de modo que está permitindo com que eles convivam com uma fobia por relacionamentos, é que eles não conseguem avançar nas relações amorosas. Porque eu posso te garantir, o miguitão ele quer um relacionamento. Ele quer encontrar uma boa mulher, ele quer um relacionamento de fato. Cara, isso eu posso te garantir. Eles querem um relacionamento amoroso. Um relacionamento amoroso bom, com uma mulher boa, sempre fez bem para um homem. Sempre fez bem para um homem. Porque ele se sentia acompanhado. Cara, você pode pegar até mesmo as histórias, a própria história da Bíblia. Deus percebe que o homem está solitário e ele cria a mulher. Né? Deus percebe a solidão de Adão e cria a mulher para fazer companhia para ele. Ora, por que Deus vai criar uma mulher para fazer companhia, para acabar com um problema de solitude, de solidão de um determinado indivíduo? Não é à toa que aí não tem uma verdade implícita. E que verdade implícita é essa? Que a companhia de uma mulher é ideal para que o indivíduo não se sinta só ao longo da vida. Então, não tenha dúvida de que esses indivíduos, eles querem um relacionamento. O problema é que eles têm medo da falha. O problema é que eles têm medo do relacionamento dar errado. E então eles vão criar uma série, um complexo de ideias para se proteger. Porque eles não querem assumir que tem medo da falha. Então eu preciso acreditar que a mulher vai roubar meu dinheiro. Então eu preciso acreditar que a mulher vai me colocar na cadeia. Então eu preciso acreditar que eu não posso me relacionar com a mãe solteira, porque a mãe solteira ela vai engravidar de mim para que eu pague pensão a ela. Eu preciso acreditar nessas coisas. Eu preciso crer nessas generalizações, nessas ilusões, nessas mentiras, para que... Detalhe, preste atenção nisso. Eu não digo que isso não possa acontecer. É lógico que isso pode acontecer dentro da estrutura da realidade, e isso é um fenômeno potencial, ou seja, ele tem a probabilidade de se manifestar e de fato acontecer. Pode acontecer sim, de uma mãe solteira querer se relacionar com você para arrancar seu dinheiro, ora bolas. Mas agora todas já é demais. Então não existe aquela mãe solteira que por algum azar deu errado com um cara
E então ela, de uma certa forma, ficou solteira porque o relacionamento dela deu errado. E logicamente isso não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Ela simplesmente agora vai em busca de um outro cara para se relacionar, para tentar algo novo, já que com aquele não deu certo. Em algum lugar desse mundo tem essa mãe solteira por aí. Ah, Eric, mas isso é minoria, é a maioria? Bom, eu não vou entrar nesse mérito se é minoria ou se é maioria, porque a verdade é que esses dados quantitativos você nunca vai ter. Então, se você me disser que é a maioria, você está mentindo, se me disser que é a minoria, você está mentindo, porque na verdade você não sabe de porra nenhuma. Agora, que tem, tem. Sempre tem. Sempre tem. Então, quando eu começo a emergir e de uma certa forma eu começo a desfazer essas generalizações, eu estou mais próximo do desfacelamento dessa ideologia idiota. Entende? Que na verdade é exatamente um espaço que eu criei para mim ficar lá, que de uma certa forma me torna cômodo para mim, que de uma certa forma me conforma ali. Ali eu fico bem, eu fico relaxado, isento de responsabilidades. Ah, para que eu vou precisar, para que eu vou buscar ser um homem melhor? Para que eu vou buscar refletir sobre meus erros dentro de uma relação? Não é para que eu vou buscar refletir sobre a mulher que basicamente eu quero ao meu lado? Para que eu vou buscar refletir sobre os padrões que eu preciso analisar para identificar uma mulher boa no meio de várias maçãs podres? Eu me abdico disso. Eu não preciso mais disso. Já que eu abracei essa ideologia Migton, agora eu só fico aqui com a minha frustração, não lido com ela, não lido com nada, não reflito sobre nada, apenas fico comprando essas ideias de que os relacionamentos hoje estão inviáveis e que eu vou seguir o meu próprio caminho. Então a verdade é que isso é uma fobia, é uma neurose que os caras não conseguem resolver. Eles não estão instalados na realidade, estão completamente fora de órbita. E estão comprando ideias que, de uma certa forma, reforcem essa zona de conforto na qual ele mesmo se lançou. Entende? Então, a verdade é que você tem que parar com essas generalizações e entender que, por mais que certas coisas deem errado, elas podem dar certo em um determinado momento. Faz parte da vida. Eu preciso absorver as dores, eu preciso absorver as porradas que a vida me dá, e isso é natural. É o destino de todo homem, amigo. Assim como na vida você vai ter sofrimento, você vai ter a necessidade de absorver essas porradas que te fazem sofrer. Você está vivendo a vida, você está no ringue. Você tá para bater, você tá para apanhar. E você tem que aprender a apanhar, amigo. Senão, você está fazendo o que nesse ringue aí?